Juntos no Enem. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui novamente, né? Mais um ano juntos no Enem com vocês. Eu sou o professor Euclides Tavares, professor de História, e esse ano nós vamos trabalhar um pouquinho os aspectos da história do Brasil, tá? História do Brasil, que é importante demais na prova do Enem, tá? Cerca de 60% das questões do Enem envolvendo o conteúdo de história é de história do Brasil, tá certo? Então, eu aqui, Euclides Tavares, você aí no seu sofá, anota direitinho, tá? Presta atenção, assista essa aula com muita atenção, que hoje nós teremos muitas dicas aqui para você. Nós vamos dar muitas dicas sobre esse assunto, ok? Então vamos começar? Então, professor, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é Brasil Colônia, aspectos socioeconômicos. Vamos trabalhar um pouquinho sobre a história do Brasil nesses primórdios, nesse início, falando um pouquinho sobre a questão da economia, sobre a questão da sociedade, como se construiu esse processo aí, né, ao longo desse início, né, desse processo inicial, que foi a chegada dos portugueses aqui. Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que quando os portugueses chegam no Brasil, dentro do contexto, né, no território brasileiro, que não era esse nome ainda, chamado de Brasil, né? Brasil é um nome dado depois pelos próprios portugueses por conta da abundante madeira que tinha aqui, da árvore de pau-brasil, né, da qual eles tiravam a pigmentação avermelhada, né, para servir de tinturas de tecidos na Europa. Então, como havia uma abundância, né, na nossa floresta de Mata Atlântica, né, que foi o primeiro bioma que os portugueses têm um contato, que foi a floresta de Mata Atlântica. Então, eles chamam, na verdade, esse processo, a nossa terra de Brasil, né? Mas a terra tinha vários nomes, uma delas, por exemplo, terra de Pindorama, chamada assim pelos índios do litoral. Mas olha só, então quando os portugueses chegam aqui, né, nesse processo de conquista e colonização, em 1530, vai haver um processo, né, um período chamado de período pré-colonial, de 1500 a 1530. E aí é interessante lembrar a vocês o seguinte, olha só, de 1500 a 1530 você tem os primeiros contatos dos portugueses aqui. E aí foi elaborada esse documento em território brasileiro, em terras dos Tupinambás, em terras tupiniquins, que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. E aí um ponto interessante que eu quero chamar a atenção, essa carta, esse trecho dessa carta, já foi e pode ser utilizada como questão, né, como questões no Enem. Tá? Então é importante você entender e tentar interpretar o trecho que for apresentado. Como esse aqui, por exemplo. Então, só para vocês terem uma ideia, esse texto diz assim, ó, de ponta a ponta é tudo praia, palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terras com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem los vimos, porém a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Então, como vocês prestaram atenção nesse trecho que eu acabei de ler, é uma narrativa, né, da terra, ele vai descrevendo os aspectos geográficos, né, da terra, que é muito grande, tem muitas árvores, né? Mas preste atenção que ele toca num ponto aí central, que ele diz o quê? Que não encontrou ouro nem prata, que não encontrou nenhum metal precioso, tá? A princípio, eles não viram isso. Até por que Caminha toca nesse ponto? Porque lembre-se, nós estávamos vivendo a fase do mercantilismo, não é? Da expansão marítima e do capitalismo na sua forma mercantilista. E uma das características do mercantilismo era o metalismo, ou seja, a busca de metais preciosos. Naquela época, a corrida, né, para encontrar ouro ou prata. No caso do Brasil,
O ouro só vai ser encontrado já no final do século XVII. No caso da América Espanhola, não, eles encontram logo, né? Quando os conquistadores do México, por exemplo, do Império Azteca, já encontram ouro rápido, já encontram prata rapidinho. Ouro não, ouro e prata. Sim, ouro e prata rapidinho, tá? Então é importante lembrar isso. No Brasil não, demorou-se, né, a um certo tempo a encontrar metais preciosos aqui. Mas olha só o que Caminha fala nessa carta também. Mas ele diz assim, mas a maior riqueza que o Senhor pode tirar dessa terra é salvar essa gente. O que ele quis dizer com salvar essa gente? Ele está falando da questão do catolicismo, né, de implantação do catolicismo, né, do processo de evangelização, que já nas primeiras expedições colonizadoras, os primeiros jesuítas chegaram aqui à terra, né? Então ele já fala exatamente isso. Olha só, mas a maior riqueza que o Senhor pode tirar é transformá-los em cristãos católicos, é transformá-los em seres que adorem a Jesus Cristo e a Santa Amada Igreja. Então, esse já é um ponto interessante, porque nós estamos falando de quê? De um período que a gente chama de Brasil pré-colonial, de 1500 a 1530, que ainda não tinha acontecido o processo de colonização. Mas os primeiros contatos já se iniciam aí. E há um objetivo muito claro de transformar aqueles habitantes dessa terra recém-descoberta, né, em cristãos católicos. E a gente sabe, vem todo o processo de evangelismo e catequização e evangelismo, né, no processo aí da construção do Brasil. E aí, olha só, mas nesse período você tem alguns aspectos importantes desse período chamado período pré-colonial. Durante o período pré-colonial, de 1500 a 1530, algumas características para serem destacadas. Por exemplo, a terra permaneceu relativamente abandonada, né, por parte de Portugal. Espera aí, professor, eles passaram muito tempo para encontrar a terra e de repente deixaram abandonada. Por quê? Vocês viram na própria carta de Caminha. Um dos motivos é porque eles não encontraram de cara metais preciosos. Outra coisa também, quando o Cabral vem para cá nessa expedição oficial, ele passa 2 semanas aqui e vai para Calicut, na Índia, certo? Ou seja, a ideia era estreitar, era afinar os laços, né, comerciais, compra e venda, principalmente das especiarias, lá no Oriente. Então, o Oriente era muito mais atrativo na questão econômica do que a própria terra recém-descoberta do Brasil. Naquele momento, eles não encontraram ouro e prata, então não tiveram muito interesse, né, de dedicar-se, naquele primeiro momento, à exploração e à colonização do nosso território. Então, por isso que ela fica relativamente abandonada. Por que relativamente abandonada? Porque durante esse período foram enviadas ainda algumas expedições, tá? Como, por exemplo, as expedições exploradoras, né? Inclusive uma delas, a de 1501, comandada por Gaspar de Lemos, atingiu o litoral do Rio Grande do Norte e chantou aqui o famoso Marco de Touros, que encontra-se, inclusive, na fortaleza dos Reis Magos, no Forte dos Reis Magos, né? Que é o objeto mais antigo da presença branca aqui no Brasil, que é o Marco de Touros, tá? Uma pedra, né, de granito, de mármore, né, que você vai ver lá os brasões da família real, né, da portuguesa, que era, na verdade, um marco de posse, ok? Bom, e aí você tem, como característica, eles atingem a Mata Atlântica, tá aqui, ó, a Mata Atlântica, que é esse mata do litoral, né, que é desde o litoral do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, tá, os atuais estados, né? E aí, o que é que eles vão fazer? A primeira coisa, vão explorar o pau-brasil. Então, primeira atividade econômica no Brasil foi o extrativismo do pau-brasil. Primeira atividade econômica em relação aos portugueses, tá? Então, o pau-brasil vai ser extraído exatamente nesse bioma de Mata Atlântica. Eu acabei de falar que foi o primeiro bioma que eles tiveram contato. Ele era abundante nesse, né? É uma madeira hoje praticamente extinta. Servia, acima de tudo, para levar para Portugal para retirar a pigmentação, né, a tinta vermelha para a pigmentação, né, para usar esse pigmento em pigmentação de tecido, né,
tingir tecidos da Europa, tá? Como era feito o comércio? O comércio era feito à base de escambo, tá? Ou seja, trocas. Trocou-se florestas inteiras de pau-brasil por todo tipo de quinquilharia que você imaginar. Então era um comércio extremamente lucrativo. Trocou-se por espelhos, contas para fazer colar, pequenos instrumentos cortantes. E também se utilizava a própria mão de obra indígena. O próprio indígena também derrubava a árvore, né, e ajudava, inclusive, a transportar e a carregar os navios. Era importante lembrar que nos lugares onde eles exploravam, eles construíam, né, os portugueses, feitorias, que era uma espécie de fortaleza, mas também armazém, né, porque enquanto o carregamento estava indo para Portugal, eles não paravam, né, a exploração e iam armazenando nas feitorias, tá? Bom, a atividade era predatória, ou seja, não havia a ideia de você ir lá e ter preocupação se aquilo um dia iria acabar, né, ia haver a extinção da árvore. Não, era predatória. Enquanto tivesse a árvore ali, estava explorando. Quando acabava, né, as árvores adultas, né, comercialmente valiosas, eles iam para outro canto. Tá? Não construiu povoados. Por quê? Porque era uma atividade que não era uma atividade perene. Acabou a madeira ali, eles iam para outro canto. Então não tinha como construir, fincar raízes, né, de povoado em torno dessa atividade. Tá? Então por isso que Portugal, quando escolhe a cana-de-açúcar, né, já no processo de colonização, a cana-de-açúcar foi o elemento comercial econômico para dar início, né, e fincar a colonização. Ok? Então, nesse aspecto aqui, eu apresentei de maneira sucinta a primeira atividade econômica no Brasil ligado ao período chamado pré-colonial. Bom, e aí vem o período chamado Brasil Colônia, a partir de 1531. Tá? Primeira expedição a vir para cá foi a expedição de Martim Afonso de Souza, expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, que chegou exatamente no litoral de São Paulo, fundando, inclusive, a primeira vila do Brasil em 1532, que foi a Vila de São Vicente. Ora, havia uma possibilidade clara de parte do território ser colonizada pelos franceses. Inclusive, já por volta de 1503, já haviam franceses explorando o pau-brasil aqui no litoral, principalmente no litoral aqui do Rio Grande do Norte. Então, os portugueses começaram a ficar em alerta, inclusive mandaram algumas expedições, como expedições guarda-costas, com o objetivo de fazer o policiamento e evitar possíveis invasões e povos estrangeiros, né? Aqueles também eram estrangeiros, mas outros povos como os franceses. Mas essa possibilidade ela foi ficando cada vez mais clara. E Portugal se volta para a colonização do Brasil e em 1531, inclusive para manter a posse da terra, ele envia a primeira expedição, que foi colonizadora, que foi a expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza. Com Martim Afonso de Souza também vem primeiro modelo, digamos assim, administrativo do Brasil, né, que foi um regime de capitanias hereditárias. Tá aí um modelo aí para vocês. Lembrando, gente, que o território aqui, tá, que eu não falei no início da aula, mas dá para... o que era o território português, ele vai ser delimitado, né? Pega do litoral, do que é o litoral, tá aqui, ó, do que é o litoral brasileiro, tá? Tá aqui toda a costa litorânea, até o meridiano de Tordesilhas. Lembre-se do Tratado de Tordesilhas, que foi o tratado celebrado entre Portugal e Espanha, a fim de dividir o novo mundo, ou seja, o continente americano entre eles dois, entre essas duas nações. Se bem que o Tratado de Tordesilhas não foi respeitado em sua essência, né, por vários motivos, e acabou, de certa forma, perdendo sentido. Então, mas aqui tem um modelo. Dividiu-se o Brasil em 15 capitanias, 15 grandes lotes, chamados de capitanias hereditárias, certo? E doado a capitães donatários ou os donatários. Esses eram fidalgos, eram nobres, né, em Portugal,
recebiam do rei a capitania e com o objetivo de quê? De dar início à colonização no Brasil, no território. E é importante lembrar algumas coisas, tá? O objetivo das capitanias, certo? Era exatamente colonizar o Brasil utilizando capital privado. Ou seja, Portugal estava quebrado. Portugal estava numa situação econômica muito difícil. Eles tinham acabado de passar por um terremoto em Lisboa, né? E estava em processo de reconstrução. E Portugal já não era mais aquela potência econômica que um dia foi, né? Nos primórdios da expansão marítima. Porém, Portugal precisava colonizar o Brasil e não tinha dinheiro para isso. Então, o que é que o governo português faz? Utiliza o que eles já conheciam e fizeram para colonizar as ilhas do Atlântico, que pertencia a Portugal. Madeira, Cabo Verde, Açores, que era o sistema de capitanias hereditárias. Você divide em lotes, entrega para cada donatário, por que capitania hereditária? Porque passava de pai para filho, e o custo do empreendimento ficava por conta dos donatários. Ou seja, o Estado se ausentava desse custo. Então era a ideia de você resolver dois problemas com uma tacada só. Que é o quê? Colonizar, dar início à colonização, sem tirar um tostão do bolso. Bom, para isso, os donatários recebiam os documentos, né, chamados de foral e carta de doação, que era o documento que estabelecia direitos e deveres. O foral, os forais, né, estabelecia direitos e deveres dos donatários, como, por exemplo, eles tinham o direito de explorar, de lotear suas capitanias e distribuir lotes, mas também tinham o dever de pagar impostos a Portugal. Tá? É importante lembrar isso. O imposto girava em torno de 20% de tudo aquilo que eles exploravam. E a carta de doação era o documento de posse que o donatário recebia. É importante lembrar também que o donatário poderia distribuir sesmarias. O que eram as sesmarias? Sesmarias eram grandes lotes de terras distribuídos pelo donatário a um colono, tá? Com o objetivo de explorar alguma atividade econômica. Por que o nome sesmaria? Porque eram grandes lotes de terras que tinha 6 léguas de frente por 6 léguas de fundo. Daí a origem dos nossos latifúndios até hoje. Tá? Eram grandes lotes de terras que se doavam a perder de vista para que o sesmeiro, né, fizesse algum tipo de atividade econômica ali, ou cana-de-açúcar, ou alguma coisa desse tipo, tá bom? O sistema, gente, não logrou êxito, tá? Mas foi importante porque deu início a esse processo de colonização. Mas não logrou êxito por vários motivos, dentre eles o próprio alto custo do empreendimento, a enorme distância entre a colônia e a metrópole, né? A hostilidade indígena em muitos pontos do litoral, o próprio desinteresse de muitos donatários que receberam suas capitanias e nem sequer tiveram interesse de dar início ou vir aqui. Tá? Apenas 2 prosperaram, que foram as capitanias de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Lembrando que é de Pernambuco, depois se destaca pela produção açucareira. Tá bom? Então, recapitulando, o sistema de capitanias, apesar de ter fracassado, mas deu início a esse processo de colonização. É importante lembrar uma coisa, viu, gente? O sistema de capitania não foi extinto aí. O sistema de capitania só vai ser extinto na segunda metade do século XVIII, com as chamadas reformas pombalinas do Marquês de Pombal. Aí as capitanias serão extintas, de fato, ok? Porque o que vai acontecer? Vai ser substituído um modelo administrativo agora pelo modelo de governo geral, né? Então, acaba-se o modelo, de certa forma, como administração de capitanias e substituído pelo governo geral. Ok? Bom, e aí vamos lá. Aspecto econômico do Brasil colônia. Importante lembrar, gente, que nesse contexto nós temos o quê? Nós temos um processo de uma colônia de exploração. Nós fomos uma colônia de exploração para Portugal. Naquela época, 2 modelos de colonização ocorreram na América. Colonização de povoamento, certo? Podemos destacar as 13 colônias, ou parte das colônias da América, das 13 colônias da América do Norte,
atual, né, início do que é hoje, que a gente conhece como Estados Unidos da América, e colônias de exploração, toda a América hispano-portuguesa, o que a gente chama de América Latina. Tá? No nosso caso foi colônia de exploração. Então estivemos dentro do chamado sistema colonial, que era todo o sistema que envolvia essas nações europeias, com o objetivo de explorar esses novos territórios aqui na América. Colônia de exploração, já falei, sistema de plantation. Gente, foi adotado o chamado sistema de plantation. Professor, e o que é o sistema de plantation? Você tem sistema de plantation quando você tem algumas características, que são presença de latifúndio, ou seja, de grande propriedade, monocultura para exportação e mão de obra escravizada. Vou repetir, que é importante. Presença de latifúndio, monocultura para exportação e utilização da mão de obra escravizada. Isso é sistema de plantation. Ok, pessoal? Vamos lá, deixa eu dar um exemplo. A cana-de-açúcar, no Brasil, adotou esse modelo. Você tem esses aspectos de grande propriedade, uma monocultura visando a exportação da cana-de-açúcar? Sim. Então é plantation. Utilizava mão de obra escravizada, africana? Sim. Sistema de plantation. Ok? O café também foi sistema de plantation. A produção de algodão no sul dos Estados Unidos, sistema de plantation. Ok? Então a economia era basicamente agrária. Praticamente o Brasil, para ser bem simples, era como se fosse uma grande fazenda para Portugal, né? Nós éramos o complemento da economia portuguesa. Daqui eles tiravam de tudo, daqui eles tiravam a madeira, produtos tropicais, eles tinham terra, tiravam o açúcar, ou seja, era a colônia mais rica de Portugal. Então é nesse contexto que a atividade econômica basicamente era atividade agrária. Bom, e aí eles adotavam o chamado exclusivismo colonial, ou que a gente também, historiadores antigamente chamavam de pacto colonial. Não gosto muito de falar de pacto, porque pacto é algo que... O pacto é um acordo entre duas partes. Né? Na verdade, Portugal impôs a sua vontade aqui. E aí, olha só, o modelo desse pacto colonial, como é que funciona? Preste atenção. Aqui você tem a metrópole, a colônia, certo? A metrópole e a colônia. Metrópole, lembre-se, Portugal, colônia, Brasil. Como é que funcionava essa relação? A colônia fornecia matérias-primas, produtos tropicais e metais preciosos à metrópole. A metrópole fornecia produtos manufaturados e mão de obra escravizada para a colônia. Essa relação era chamada relação de pacto colonial ou de exclusividade colonial. Agora preste atenção, um ponto importante do pacto colonial. Basicamente, a colônia, no caso o Brasil, só poderia manter relações comerciais com a sua metrópole. Ou seja, o Brasil, durante o período colonial, só poderia comprar e vender a sua metrópole, que era Portugal. Tá certo? Isso era uma forma de explorar, uma forma de monopolizar a atividade econômica aqui. E aí, quem é que acaba com esse monopólio? Somente em 1808, com a chegada do príncipe regente Dom João aqui no Brasil. Ok? Então, adiantando, nesse modelo nós temos o quê? A exploração da cana-de-açúcar, ou economia canavieira, ou economia açucareira, do jeito que você queira. Eu coloquei aqui como economia açucareira, século XVI ao século XVII, que foi o auge, tá, pessoal? Falando o auge, ok? Não quer dizer que depois da própria crise do açúcar, com a saída dos holandeses aqui, o açúcar não teve, né? A atividade açucareira acabou, não, ela continuou. Mas o auge foi exatamente século XVI e século XVII, o auge da economia açucareira no Brasil. Aí é importante lembrar o seguinte: predominância da atividade açucareira, região Nordeste. Por quê, professor? Clima e solo favoráveis. Quando Portugal decidiu
investir na atividade açucareira no Brasil, Portugal sabia, os portugueses sabiam o que estava fazendo, porque eles já conheciam essa atividade, porque eles já tinham trabalhado com ela nas ilhas do Atlântico. Então, qual era a ideia? A ideia era trazer para cá, porque nós tínhamos o clima e solo favorável, solo massapê, tá, gente? A cana-de-açúcar era um produto altamente valorizado na Europa, contava com um mercado consumidor em expansão, era um produto extremamente lucrativo, porque era extremamente valorizado, né? O açúcar da cana, a demanda era muito grande para pouca produção, né? Por isso que era um produto extremamente valorizado. E, acima de tudo, contavam com financiamento holandês. Os holandeses financiaram boa parte da produção açucareira do Brasil com a seguinte contrapartida. Os portugueses vendiam toda a produção açucareira, ainda naquela fase, né, do açúcar ainda sem ser refinado, chamado de açúcar mascavo, açúcar grosso, como alguns chamam, né? Os holandeses compravam toda a produção, refinavam e distribuía por toda a Europa, chegando inclusive a lucrar muito mais do que os portugueses. Então, boa parte da produção açucareira aqui no Brasil foi financiada pelos holandeses. É por isso que vem aí um dos motivos também da própria invasão holandesa, que não vem ao caso agora, a gente pode falar isso em outro momento de aula. Então, o produto para exportação. Peraí, professor, o senhor falou no Nordeste, mas quais regiões, os estados, por exemplo, principais produtores? Você tinha, por exemplo, a Bahia, era um grande produtor de cana-de-açúcar, Paraíba, mas o destaque mesmo foi Pernambuco. Pernambuco era o maior produtor, no auge da produção, Pernambuco tornou-se o maior produtor de açúcar da cana do planeta. Pra você ter uma ideia. Por isso que era uma capitania muito rica, né, nesse processo aí, ok? Então, para se produzir o açúcar, se produzia numa unidade chamada de engenho, certo? O engenho era exatamente o local, era uma grande extensão de terra, uma grande fazenda, tá? Onde você tinha a casa grande, senzala, a capela e a casa de engenho. A casa grande, local de moradia e administração do engenho. Moradia de quem? Do famoso senhor de engenho, o dono da terra, né? O latifundiário, né, geralmente descendente de um homem branco, né, descendente de portugueses, que explorava essa atividade econômica. Senzala, alojamento dos escravizados, tá? Local onde os escravizados ficavam, né, dormiam e, de certa forma, ficavam presos ali, né, chamada senzala. Capela, todo o engenho tinha uma capela, uma igrejinha. Lembrando que aqui nós tínhamos uma condição sine qua non para estar na colônia, tinha que ser católico. Então, o catolicismo era a religião que predominava. Casa de engenho, que era exatamente o local onde se produzia o açúcar. É na casa de engenho que você teria a moenda, certo? O tacho, a caldeira e a casa de purgar. Todo o processo de produção da cana-de-açúcar ocorreria dentro da casa de engenho. Tá? Depois que o açúcar era produzido, lembrando que os engenhos poderiam produzir outros derivados da cana. Por exemplo, havia engenhos chamados engenhos reais, que também tinham alambiques, e a moenda era movida por força d'água. Eram engenhos mais bem sofisticados, né? E engenhos chamados de trapiche, que a moeda era movida por força animal. Eles colocavam juntas de boi para, né, moer, e aí eles iam moendo aqueles feixes de cana, né, o dia inteiro. E claro que poderia se produzir, além do açúcar, poderia se produzir o mel, né, o melaço, que é o que a gente chama de mel de engenho. Poderia se produzir também a própria rapadura, e alguns engenhos produziam também a cachaça. Tá? Então, essa atividade, ela gerou muito dinheiro nessa região, produzindo uma sociedade muito característica dessa produção açucareira
e, acima de tudo, é promovendo a colonização. Então, em torno da atividade açucareira, finalmente, a colonização, ela acontece. Ok? E aí, olha só, diante disso, nós temos aqui a chamada sociedade colonial. Pessoal, não esqueçam isso. A sociedade colonial. Sociedade colonial, ligado à produção açucareira, certo? Ela foi uma sociedade que podemos dizer, que características? Patriarcal, escravista, estamental, rural, e a sociedade na dicotomia entre senhores e escravizados, né? Bom, e aí é importante lembrar alguns pontos aqui. Primeiro ponto é Portugal adotou a mão de obra escravizada africana por vários motivos. Dentre eles, o enorme lucro, né, que gerava o tráfico de pessoas, tá? O lucro era absurdo, e também o combate da igreja, principalmente os jesuítas, à escravização indiscriminada indígena. Tá? Então, esses foram pontos principais, né, desse processo de adoção da escravização africana. E é importante lembrar o seguinte, né, que toda essa consequência, toda essa construção dessa sociedade, elas geraram consequências sentidas até hoje. Eu vou falar daqui a pouco. Então nós temos uma sociedade patriarcal, ou seja, a sociedade centrada na figura do homem, do patriarca. Ok? Então por isso que aí nós gera uma sociedade machista, misógina, tá? Então fruto de que a mulher era vista como um elemento, um objeto, que o homem a utilizava principalmente para procriação, né, para gerar seus filhos. Então a sociedade patriarcal era a sociedade centrada na figura do patriarca, do senhor de engenho, cujas mulheres e filhos ficavam em segundo plano nessa sociedade. Ok? Outra característica da sociedade, a sociedade escravista. Falamos sobre isso, eu vou continuar falando. Sociedade que adotou a mão de obra escravizada negra africana. Gente, olhe, preste atenção no que eu vou dizer. Essa sociedade escravista, ela gerou também uma série de consequências que sentimos até hoje, como, por exemplo, uma sociedade pautada, construída pelas relações senhores e escravos, que gerou racismo, não é? A condição desse indivíduo descendente dos africanos, ele acaba ficando numa situação periférica, ele acaba sendo jogado para a situação periférica, não tendo as mesmas oportunidades que o branco, por exemplo, tem. Então, por isso que nós temos uma sociedade pautada pela desigualdade. E essa desigualdade vem também pela história da escravidão no Brasil. É importante lembrar isso, né? Porque muitas vezes nós esquecemos que a escravidão no Brasil, ela foi uma mancha terrível, né? E que recentemente, em tempo histórico, a escravidão no Brasil ela foi abolida recentemente, no dia 13 de maio de 1888. Então não temos 200 anos, por exemplo, né, de fim da escravidão. Então isso gerou uma série de outros elementos, né, que compõem a estrutura dessa nossa sociedade atual. Outro ponto interessante é a sociedade rural. Tá? Rural quer dizer a sociedade ela vai ter suas relações principalmente ali no que a gente chama no âmbito do meio rural, né, das atividades econômicas do meio rural. Agora é importante lembrar, gente, essa sociedade ela fez a seguinte pirâmide. Tá? No topo da pirâmide você tem senhores de engenho e família. Depois, logo abaixo, vem o clero, tá? Os membros da igreja. Depois, agregados camponeses livres. E a base maior da pirâmide é formada por escravizados, que sustentava essa atividade, sustentava essa
essa sociedade. Portanto, muitas vezes nós comparamos com a sociedade aurífera, a sociedade do ouro, né? Que ela acabou, de certa forma, tendo mais uma diversificação social, né? Com homens livres, com tropeiros, com comerciantes. Era uma sociedade urbana, mas continuava a mesma base, patriarcal e escravista. Então, quando a gente lembra dessas duas sociedades, é importante você se ligar nisso, ok? É importante lembrar alguns elementos que podem aparecer nas provas como imagens, né, como elementos icônicos de um indivíduo ser escravizado ou não. Uma delas, principalmente, é o indivíduo, ele está descalço, né? Já teve questões no Enem, por exemplo, que você tem um indivíduo que está numa foto com uma senhora, né, com uma mulher, e a questão perguntava se aqueles indivíduos eles estavam no status de escravizados ou não. E claro que eles não eram. Por quê? Exatamente porque eles estavam calçados. E quando você vê qualquer imagem de escravizados, de negros, né, no período colonial ou no período imperial, estejam descalços, podem estar bem arrumadinhos, mas se estiverem descalços, eles são considerados escravizados. Mas estarem calçados era o símbolo da liberdade, eram livres. Tá certo? Então é importante a gente recapitular. Recapitular desse momento assim de quase encerramento da aula. Nós estamos analisando a atividade açucareira no Brasil, né? Que foi digamos assim, a primeira grande atividade econômica lucrativa, tá? A primeira atividade foi o pau-brasil, mas a atividade mais importante, né, em relação ao Brasil colônia foi a atividade açucareira, que foi essa primeira grande atividade que vai fixar a colonização do nosso território. Importante lembrar que o Nordeste foi exatamente a região em que predominou essa atividade econômica, tá certo? Aí lembrando, a produção, ela se deu no engenho, ela foi financiada pelos holandeses e gerou grande riqueza aqui, principalmente na capitania de Pernambuco, tá? Lembrando que a atividade ela foi também baseada no sistema de plantejo, que você tinha a presença de latifúndio, de monocultura, que era a cana-de-açúcar para exportar, e também a atividade da mão de obra escravizada. Então é importante lembrar que tudo isso fez parte dessas características da atividade principal, né? Que foi a atividade da cana-de-açúcar. Professor, mas durante esse período só teve atividade da cana-de-açúcar? Não, gente. Tinha chamadas atividades subsidiárias, como, por exemplo, a atividade que complementava a economia da colônia. Como, por exemplo, a atividade da pecuária, o gado. O gado, inclusive, ele foi responsável pelo processo de interiorização do Brasil, de colonização do Brasil, certo? A atividade do gado. Então, a criação de fazendas no interior, né? Até no Rio Grande do Norte nós temos essa história muito marcante, com a fundação de cidades como Currais Novos, Pau dos Ferros, aquela região do Seridó toda, Caicó, Acari, foram fundadas na época que chamava-se o ciclo do gado. Além da atividade pecuária que foi responsável por essa interiorização do Brasil, temos também as drogas do sertão, que foi explorada na região amazônica. Aqui eram produtos extraídos da própria floresta, que serviam para temperos, serviam para remédios, medicamentos populares, etc. As drogas do sertão foram também responsáveis pela parte da exploração daquela região ali. Tá? Outra atividade também, a própria produção do tabaco no recôncavo baiano. Não é? Então eram produções que a gente chama de atividades subsidiárias, atividades que complementavam a atividade da cana-de-açúcar. Ok? Bom, nós vamos ficar por aqui, né? Hoje discutimos bastante esse processo aí. Espero que você tenha compreendido, que você tenha anotado
e que você tenha ficado atento a essa aula o tempo inteiro, pois foram informações preciosas e muito importantes. Ok, pessoal? Fico por aqui. Juntos no Enem.